Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos os obreiros, a todas as obreiras, colaboradores, a todos os CPOs, a todos os discípulos que todos os domingos participam desta classe. Uma classe que chamamos de uma meditação, porque estamos meditando na primeira epístola de João, capítulo 2, e hoje vamos meditar ele versículo 13, versículo 14 e versículo 15. A cada domingo, o Espírito Santo ha dado uma direção, o Espírito Santo está alimentando e fortalecendo para que nenhum de nós outros venhamos se desviar da presença de Deus, mas seguir conservando a unção e nunca jamais está preocupado em conservar a posição, mas a unção. Conservamos a unção porque nossa intenção é servir. Vamos primeiro falar com Deus para que Ele conduzca esta meditação, conduzca esta classe. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Padre, eu estou seguro que através desta meditação, todos os discípulos, todos os servos receberão força, receberão a direção, porque quem serve ao Senhor, serve com disciplina, serve com temor, serve, meu Padre, se preocupando em manter a unção, porque quando há a unção, ele poder de Deus, ele poder dele Senhor é manifestado em todas as obras de nossas mãos, em todo que hacemos, a unção hace a diferença. Senhor Jesus, tome a direção desta meditação, conduzca esta meditação, habla a todos, para que todos sejam alimentados, para que todos se mantenham nele caminho e que a servidumbre de cada um seja sempre nele primeiro amor. Eu te pido, Senhor Jesus, que ele, Senhor, abra ele entendimento, que ele, Senhor, salve a muitos através desta meditação e fortaleça a todos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Hoje, ele tema da classe de hoje, de la meditação de hoje, é esta aí. A palavra de Deus está em ti. Quando a palavra de Deus está em uno, é ele próprio Deus adentro de uno, porque a palavra de Deus é a verdade. E a verdade é já abre caminhos. E a verdade mantém a uno em la unção. A palavra de Deus está em ti. E já vencistes ao inimigo. Solo pode vencer o inimigo, ou melhor dito, ao diabo, quando a palavra de Deus está em nós outros. E como nós outros sabemos, obreiros, servos, que a palavra de Deus está em uno, através da prática. Eu não posso falar uma coisa e estar praticando outra coisa. A prova que a palavra de Deus está em nós outros é quando nós outros perdonamos, é quando nós outros liberamos perdão. A prova que a palavra de Deus está em nós outros é que nossas atitudes são semelhantes às atitudes de Abraão, às atitudes dele padre de la fé, porque as atitudes é de a prova aonde um está, ou o que está adentro de um, e quando está a palavra, hace uma grande diferença. Hoje, nós outros vamos a meditar nele versículo 13, 14 e 15, primeira epístola de João, capítulo 2, a cada domingo, esses versículos estão alimentando, fortalecendo a cada um dos discípulos, a cada um de nós outros. Coloque aí, ele versículo 13, que é ele primeiro versículo que vamos a meditar. Muitas graças. Aí está. João começa falando assim:
os escribo a vosotros padres, porque conheceis ao que ha sido desde el princípio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido ao inimigo. Os he escrito a vosotros ninhos, porque conheceis ao Padre. Vê que Juan está se dirigindo a 3 tipos de pessoas. A primeira, que são pessoas maduras. Quando ele habla que está escrevendo a los padres, ele já está falando espiritualmente com pessoas que supostamente estão em um nível de madurez, aquelas que dão exemplo para os jovens, aquele que dá exemplo para os que estão começando a madurar em la fé. Por isso que Deus, quando ele mirou e percebeu a madurez da vida espiritual de Abraão, ele anunciou para todo o mundo, mirar para Abraão, porque Abraão é uma imagem de um servo, de uma pessoa madura em la fé, que obedecia, que não questionava, que não aceitava e nunca aceitou a derrota, que confiava em Deus, aunque seu inimigo fuera 3 vezes maior que ele, mas ele sabia que seus inimigos nunca eram mais grandes que seu Deus. Por isso que Abraão tinha uma madurez espiritual tremenda. Por isso que Juan começa falando: escribo a vosotros padres. Mas também ele se dirige aos jovens, aqueles que já têm força, aqueles que são jovens, que estão madurando-se em la fé e que pode, através de sua madurez, trazer um exemplo para os demais. E ele também se dirige aos ninhos. Quem são os ninhos? São aqueles que estão começando, são aqueles que estão nascendo agora, que estão começando o seu relacionamento com Deus e que necessita de um bom exemplo de los maduros e de los que já estão madurando em la fé. Aí está a explicação. Mire que o bispo nos explica muito forte. Juan estava dirigindo-se primeiro a los mais maduros, que desde o princípio estavam em la fé e que têm a responsabilidade de dar exemplo. Veja que os mais maduros, os que estão mais tempo em la batalha, os que já estão mais tempo involucrados com as coisas de Deus, é que deve dar exemplo. Porque como você conhece a madurez de um discípulo? Quando ele passa por as provas, quando ele passa por uma situação e aquela situação cobra daquela pessoa uma madurez em sua maneira de reacionar, em sua maneira de falar, em sua maneira de tomar determinadas decisões. Pero o que é mais triste é quando você vê uma pessoa que poderia estar dando exemplo e está dando malos exemplos para os jovens e também para os ninhos espirituais. E não é isso que o Espírito Santo quer. A cada dia que nós outros amaduramos, a cada dia temos que dar testemunho comportamental que nós outros estamos mais maduros. E não é porque estou mais maduro que sois melhor que meu amigo, que és mais jovem ou que és ninho, não. Nunca seremos melhores, mas com nossa madurez podemos levar o futuro da fé, o futuro da obra de Deus para adelante, porque vai chegando a idade, vamos envelhecendo e aí vem outra geração que sigue a mesma fé, porque pudo acompanhar exemplos. Aí diz mais, coloque lá outra parte da explicação, a los jóvenes, para que eles sigam o exemplo de los mais maduros, vencendo suas debilidades
e desejos carnales. Ou seja, os que são mais jovens devem seguir os bom exemplo, el bom exemplo. Não sigamos os malos exemplos. Há que seguir o que agrada a Deus. De ouvir uma pessoa que supostamente madura, falou isso, ou tomou uma decisão desta maneira, uma atitude negativa. Não siga. Siga as boas atitudes, o bom comportamento, para que você pueda, para que eu pueda, para que uno pueda manter-se firme em la servidumbre. Aí diz mais: os ninhos são os que nasceram em la fé e aún necessitam de alimento para seguir em la obediência e fidelidade, para não ser enganados pelos demônios. Ou seja, nós outros que somos mais maduros e aqueles que estão amadurando, vê a responsabilidade de dar exemplo, de dar testemunho a los mais jovens, a los que estão começando, porque os que estão começando têm esse peligro, ou de se amadurar em la fé abraâmica, ou se perder, porque quantos que se perdem porque escutaram algo que não deveria escutar, porque presenciaram uma atitude que não é boa, é uma atitude mala, e isso causou uma confusão na cabeça daquela pessoa que estava apenas começando em la fé. Essa era a preocupação de Juan, de cuidar dos mais jovens, de trazer uma nova geração, não uma geração emotiva, mas uma geração de homens e mulheres fortes, porque Juan estava envelhecendo, nesta época já era um anciano, e ele queria que a obra de Deus tivesse seguimento, seguisse ganhando alma, porque ele sabia que com la vejez, la muerte chegaria a qualquer momento, e outro teria que seguir sendo o que ele estava sendo. Versículo 14: os he escrito a vosotros padres. Ele sigue falando padre. Esse padre, ele está dizendo os terdes maduros, os terdes que supostamente estão mais maduros, quanto com os terdes, porque conheceis ao que ha sido desde ele princípio. Ou seja, nenhum de eles poderiam dizer que não conhecia a verdade, que não sabia que decisões ou que atitudes deveriam tomar, porque eles tinham conhecimento desde ele princípio. Os he escrito a vós outros jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós outros, e habéis vencido ao maligno. Veja que os maduros estavam dando exemplo para os mais jovens. Os mais jovens que estavam vendo exemplo de los mais maduros se converteram como fortes, porque quem tem uma fé abraâmica, quem tem a mesma fé de Abraão, que é a fé sobrenatural, és forte, obreiros, discípulos, és forte nas tentações, és forte quando uma proposta maligna de prostituir-se, uma proposta maligna, uma oportunidade maligna de ir a adulterar, de roubar, de ser algo que não agrada a Deus. Os fortes, eles hablam não. Os fortes rechazam. Os fortes não aceitam, porque sabe que estarão volvendo a ser escravos das tinieblas. O bispo habla assim na explicação. Juan apresentava a razão pela qual se dirigia a los jóvenes, porque sua força, então,
Se eles se preparam espiritualmente, poderiam ser úteis e abundante em ele serviço dele reino de Deus. Para ser ele serviço, para servir em la obra de Deus, não podemos ser homens e mulheres débiles, que qualquer coisa lhe causa debilidade, que qualquer coisa lhe causa uma tristeza em sua alma. Não, os fortes solamente estão com seus olhos fixos nele Senhor Jesus. Eu estou 34 anos servindo a mim Senhor Jesus, e já me vou para 35 anos. Sabe o que me dá força? É seguir mirando para aquele que me chamou. E quando ele me chamou, eu aprendi e aún estou aprendendo para estar cada dia forte. O que ele diabo quer é debilitar ele pastor, debilitar os obreiros, debilitar os discípulos, os jovens, porque uma pessoa que é débil, ela não pode cumprir o que Jesus mandou a ser, deshacer as obras del diabo. Para deshacer as obras del diabo, obreiros, discípulos, temos que estar forte. E para estar forte não podemos estar sujos, não podemos estar involucrados nele pecado, não podemos causar uma tristeza ao Espírito Santo. Sabe qual é? La acomodação. La acomodação entristece ao Espírito Santo. La pereza espiritual entristece ao Espírito Santo, porque ele entrou em nós outros, nos hizo forte, e ele necessita que usemos esta força para ajudar a outras pessoas, mas que esta força nos mantenha salvo e firme e com a consciência limpa delante de Deus. Aí ele sigue falando, ele, senhor o bispo, ele habla assim: pero deseava que a obra de Deus continuara e avançara em las manos de los mais jovens. Juan um dia foi jovem. Juan um dia estuvo necessitando amadurar, aprender, e ele foi amadurando com as provas, porque a única maneira de um servo amadurar é as provas. Abraão foi amadurando, a ponto dele Senhor Deus de se mirar a Abraão, porque era um homem maduro. Era um homem que entendia que a vontade de Deus era agradá-lo. Para Deus ser agradado, eu tenho que eliminar minhas vontades e fazer a vontade de Deus, para que a obra de Deus cresça e eu desminuya. Siga a explicação, ou vem no último versículo, aí está. Não ameis. Juan estava dizendo algo que ele praticava. Não ameis ao mundo, nem as coisas que estão nele mundo. Se algum não ama ao mundo, o amor dele Padre não está nele. Como podemos servir com força? Como podemos servir com nele primeiro amor, se amamos algo dele mundo? Você sabe que quando uno ama, tem uma grande dificuldade em se apartar, em se alejar, porque ama aquela coisa. Quando uno ama algo, para se apartar daquela coisa, uno tem que tomar uma decisão. Eu tomei minha decisão há 34 anos, quando eu decidi, não quero mais amar ou está involucrado em las coisas dele mundo. Quando Juan habla las coisas dele mundo, ele está hablando espiritualmente hablando, porque el ódio, ele ressentimento, la mentira, ele sexo sem estar casado, la prostituição, ele adultério, ele roubo e muito mais coisas, la mentira, são coisas dele mundo,
que para ele mundo és comum e corrente, mas para quem és maduro, mas para quem está em la fé, para quem conhece la verdade, são coisas que impedirão a uno de entrar nele reino de Deus, como tenho dito para os teus discípulos. Não valore la tela, não valore la posição, valore la unção, sua comunhão com Deus, que garante sua salvação. E o bispo habla assim: aquele que ama a Deus tem como característica la submissão. Quem ama a Deus está submisso a Ele, obedece a Ele, guste a quem guste. Aí ele habla mais: pero aquele que não lo ama, nutre um profundo amor por ele mundo, porque la prueba que uno ama são as atitudes, são as decisões. Mis decisões, suas decisões, nossas decisões, mostras que amamos ou não amamos a Deus. Abraão, quando Deus pediu Isaac e tantas outras coisas que Deus lhe pediu, como prueba, Abraão provou que ele amava mais a Deus. Pastor, é pecado ter todo? Não. Eu tenho ensinado para vocês que podemos ter todo, pero nuestro todo é Deus. Podemos ter todo? Podemos, não é pecado, mas nunca colocar nada por em cima de Deus. Eu quero todo, mas me todo és mi Deus. Aí o bispo habla assim: vale mencionar que a palavra mundo se refere ao sistema pecaminoso dominante e não à criação divina. É isso que Juan estava falando, desse sistema pecaminoso. A cada dia que passa, não sei se vocês já se percataram, o correto está sendo o errado. E as coisas erradas estão se convertendo em as coisas corretas. É esse mundo. A cada dia que passa, não sei se você já se percatou, ele diabo está preparando ele mundo para a chegada do anticristo. E ele Espírito Santo está preparando a igreja para ele arrebato, para ele grande dia do arrebato. Aqueles que falecem ou que vão falecer antes do arrebato, ele mundo já se acabou para essas pessoas. E elas irão para um lugar que elas determinaram em vida. É em vida que determinamos em que reino, em que situação viveremos eternamente. Para finalizar, o bispo habla assim: realmente, só quem é nascido de Deus não se deixa fascinar por la fama, por las riquezas, por los prazeres e los honores que toda a sociedade aprecia e busca desesperadamente. Quantos que um dia faleceram com na fama, eram adorados, eram honrados, aonde ia a gente dobrava a rodilha para essas pessoas, e hoje faleceram e se encontram em um lugar de tormento. Que valeu? Não valeu de nada. Um servo de Deus é aquele que não busca honra para si, mas busca toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Aí diz mais a explicação: esse sistema lleno de orgulho, rebelião, paixões e desejos impróprios não escapará. Vê que está escrito aí que o bispo está orientando. Não escapará da ira divina. Ou seja, nós outros já saímos deste mundo e não podemos ter desejo de regressar. E para que esse desejo não domine nós outros, temos que a cada dia estar dizendo não à la vieja criatura, porque em realidade a vieja criatura
todos os dias deseja volver. La vieja criatura é orgulhosa. La vieja criatura lhe gusta la rebelião. La vieja criatura se involucra em paixões. La vieja criatura lhe gusta desejos impróprios e tantas coisas mais que la vieja criatura conduz a uno a perder la salvação. Medite em tudo isso, porque estou seguro que o Espírito Santo, ele pudo falar com você, pudo falar comigo, e devemos a cada dia cuidar de nossa vida espiritual. A primeira reunião dele propósito de la unção, aqui está o azeite de las nações, e na primeira reunião nós outros ungimos os olhos, se acorda? Ungimos os olhos de todos os discípulos. E na outra reunião nós outros ungimos a los ouvidos, a todos os ouvidos, os olhos, para que nossos olhos agrade a Deus em nossas miradas. Foi através de los olhos que Davi resbalou. Ele mirou e se deixou dominar pelos olhos e agradou a sua carne. Quando uno está com seus ouvidos ungidos, uno não permite que a palavra negativa, que a palavra maligna lhe pueda dominar. Quando vem uma palavra, quando vem um comentário que você percebe é maligno, você não permite e tampouco você dá confiança a esta voz. E este sábado nós outros ungimos a língua, para que todo que salga de nossa boca, todo que salga de nossa boca, seja para a edificação, seja para a edificação de todos que nos escutam, que a palavra que salga de minha boca levante ele caído, nunca derrumbe a nadie, que a palavra que salga de minha boca não condene, mas dê a uno a fé e a gana de aproveitar a oportunidade. E nós outros, neste sábado, a hora, dia 18, a reunião de los discípulos, nós outros estaremos ungindo las manos, que as obras de nossas manos agrade a Deus, que as obras de nossas manos libere os endemoniados, sane a los enfermos, porque escrito está que por las manos de Pablo, ele, Senhor Jesus, hacía milagros extraordinários. Então, já ungimos os olhos, já ungimos os ouvidos, já ungimos a língua, e agora vamos ungir as manos. E como Deus hacía milagros extraordinários por las manos de los discípulos, ele hará milagros extraordinários através de nossas manos. Por favor, traga outros discípulos, porque desta reunião de discípulos há nascido discípulos fortes, porque eles han visto exemplo de los mais maduros, de los que estão mais firmes em la fé e agradando a Deus. Dia 18, às 4h30 da tarde, será algo muito forte que o Espírito Santo estará dando, estará fortalecendo a todos os discípulos. E eu gostaria de avisar a todos que este dia 16, esse jueves a hora, nós outros vamos estar uma vez mais dando ele mantenimento a todas as parejas, e tenho dito que os solteiros han sido muito bendecidos, porque esta orientação que é dada a los solteiros, a los casados, a las parejas, ha fortalecido a todos os solteiros. Por isso, este jueves estaremos orando pelos casados. Traga lá fotografia, já pus aqui a minha, há mais fotografias aqui postas. Traga sua fotografia e de seu esposo, porque eu estou orando para Deus bendecir as famílias e a todas as parejas. E neste jueves a hora,
nós outros estaremos, amiga, amigo, obreiros, todos os servos, haciendo algo muito forte. Será el dia del fim de la decepção. Quantas pessoas estão decepcionadas em la vida amorosa? Quantos que casaram para ser feliz e não é a realidade de sua vida? Quantos que estão decepcionados com uno mesmo, por atitudes e decisões maleitas? E você quer cambiar essa situação, pastor? Eu tomei decisões que me causou decepções. Eu tomei decisões que eu pensava que era a correta e aqui estou em uma decepção. Mas Deus, como Ele bendigo a Sara. Sara, quantas vezes Ed tentou embaraçar e era decepcionada, mas teve um dia que Ed embaraçou. Ana também. Ana chorava nele templo, volvia para casa, depois ia nele templo, e a vida de Ana era uma decepção. Mas quando Édia foi a ele altar, essa decepção se converteu em bendição. Será o dia para eliminar a decepção, e essa decepção se converterá em bendição. Eu, pastor Jorge, estarei com minha esposa 7 da manhã deste jueves 16. Depois eu volverei 3 da tarde, em la tarde del amor e de la família. Estarei depois 7 da noite, em la noite de la família, em la noite del amor, bendecendo todas as parejas, os solteiros, os casados, os viúdos, toda a família. Traga a prenda de roupa, traga uma fotografia de seu matrimônio para ser posta neste livro, e os solteiros colocarão seus nomes em outro livro, porque estamos em oração, porque através da oração Deus bendice. Pastor Gustavo estará às 10 da manhã, e depois ele volve 5 da tarde, e pastor Manuel estará às 12 dele meio-dia. É aqui, nele Templo de la Fé, como você pode ver aí as imagens, aqui nele Templo de la Fé, Avenida de las Américas 305, ao norte de Guayaquil. Estaremos todo ele dia cuidando da vida amorosa, cuidando da família e dando a todos uma direção para Deus bendecir. Amanhã vamos estar nele programa Obreiros em Foco, e todos os dias de lunes a viernes estamos mostrando testemunho, temos uma oração para todos os obreiros, e junto com os obreiros e discípulos oramos pelos afligidos e desesperados, e temos ele momento de nossa meditação, e também ele momento em que nós outros escutamos uma pergunta e la respondemos à la luz da Bíblia, e vamos seguir mostrando a série Fim del Mundo. Essa série está traindo força, está traindo temor para nós outros, para cuidarmos de nossa vida espiritual. Que Deus me los bendiga a todos ustedes. Deixe-me ser uma oração. Espírito Santo, eu lhe agradeço por mais uma classe. Eu lhe pido que este jueves agora seja uma grande bendição, porque vamos eliminar a vida de decepções, e estaremos sábado, dia 18, determinando e ungindo as manos de todos os discípulos às 4h30 da tarde. Espírito Santo, cuida de cada um. Espírito Santo, livra-nos da caída, livra-nos das trampas e enganos de Satanás, e que cada dia, uno a uno, vá fortalecendo-se espiritualmente. Lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus me los bendiga a todos ustedes, e hasta amanhã nele programa Obreiros em Foco às 9 da noite. Deus bendiga a todos.
Cuando dedicamos tiempo para construir una relación, creamos expectativas, proyectos y sueños junto a la persona amada. Pero ¿qué sucede cuando esos objetivos no se concretan porque de repente la relación llega a su fin? Sufrir una infidelidad, un amor no correspondido, mentiras, engaños y maltratos desencadena muchos sentimientos negativos, como sensación de frustración, angustia, dolor e incluso miedo de volver a tener una nueva relación. Por lo tanto, ¿cómo lidiar con una decepción amorosa? Atravesar esa situación puede parecer el fin del mundo. La mayoría de las personas se queda atascada en el pasado, se cierra para el amor y opta por dejar de creer en él, lo que perjudicará que se pueda iniciar una futura relación. Por eso, el jueves 16 de junio se realizará el fin de la decepción amorosa. Acércate y descubrí el secreto para vencer la decepción en esa área, curar las heridas de relaciones pasadas y reconstruir tu vida sentimental.